Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Pode se assentar. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está aí do teu lado. Diga: que bom que você veio. Glória a Deus por você estar aqui nessa noite. Glória a Deus porque você está no culto online também, acompanhando a tua casa, do teu trabalho, da estrada, onde quer que você esteja agora. Seja abençoado em nome de Jesus, através do nosso culto. Eu tenho uma palavra de Deus, queridos, nessa noite para partilhar com os irmãos. Eu quero falar sobre o andar com Deus, o caminhar com Deus. E não existe nada mais importante e necessário nesses dias do que nós caminharmos com o Senhor, andarmos com Deus, caminharmos com Deus. A Bíblia nos registra a história de inúmeros homens que caminharam com Deus, que andaram com Deus. Eu lembro da história de Enoque. A Bíblia fala que Enoque, ele andou com Deus de uma tal maneira, ele concordou com Deus, que Deus o tomou para si. Enoque não provou a morte. Ele foi arrebatado, ele foi transladado, ele foi tirado da terra, porque ele andou com Deus. E nós vamos perceber resultados, ou seja, implicações na vida de pessoas que andaram com Deus. E eu gostaria nessa noite de encorajar você a olhar para as Escrituras, olhar para os textos que nós vamos ler e receber essa palavra no teu coração, para que nós possamos caminhar verdadeiramente com Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Se você trouxe a tua Bíblia, por favor, leia comigo Gênesis capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Queridos, Lameque, ele teve uma ação profética quando o seu filho Noé nasceu. Ele diz: eu vou colocar o nome desse menino Noé, porque ele vai ter uma missão. Ele vai ter a missão de aliviar o sofrimento do povo, de aliviar o sofrimento da nação. Quando Noé nasce, já nasce com esse prognóstico, com esse decreto, com essa direção profética, que ele seria alguém que faria a diferença na vida daquele povo, na vida da sociedade da época, na vida do mundo da época. E todos nós conhecemos, não Lameque, mas conhecemos o filho de Lameque, conhecemos Noé, conhecemos a história da arca. A arca foi o maior barco construído no mundo da época, quando nem chuva havia. Apenas a relva descia e umidificava a face da terra, nunca havia chovido sobre a terra. Mas agora, uma arca, e ele foi abençoado pelo seu pai, com essa direção, para que ele fosse o salvador da humanidade, através da obra das suas mãos, obedecendo ao Senhor. E com a palavra dessa noite, eu quero trazer para os irmãos quem era Noé, porque o Senhor escolheu construir uma arca e recomeçar a vida na terra, como era a conduta desse homem de Deus e qual era o ambiente que ele vivia. Nós precisamos olhar para a Bíblia, queridos, como um manual de instrução. Na verdade, a Bíblia muito mais é do que qualquer outra coisa, a não ser uma carta do amor de Deus. A Bíblia, ela é uma expressão do quanto o Senhor ama o mundo, do quanto o Senhor ama a humanidade, do quanto o Senhor ama o homem que está longe, que está perdido. Então, todas as vezes que nós formos ler a palavra, nós formos nos debruçar sobre a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia como uma mensagem do amor de Deus para com a gente, para com as nossas vidas. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 6, versículo 11 em diante, o seguinte:
Gênesis de número 6, versículo 11 e seguinte. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, só um pouquinho, eu estou lendo na NVI, tá bom? Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revestida de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e a copa da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Impressionante. A Bíblia, ela relata poucas informações da vida de Noé na sua primeira parte da vida de Noé. Praticamente nós não temos muitas informações, mas certamente a vida que Noé teve até esse momento, a conduta de Noé, a sua forma de se conduzir diante de Deus e dos homens, foi importante para a segunda metade da sua vida. E foi justamente nessa segunda metade que se estabelece de uma forma pública o ministério, o plano e o propósito que Deus tinha para a vida dele. Noé já tinha vivido alguns séculos de fidelidade antes de ser chamado por Deus nessa missão importante. Naquela época, as pessoas viviam muito mais do que hoje. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver pessoas vivendo 700, 800, 900 anos. Por exemplo, o avô de Noé, ele viveu na terra mais do que qualquer outro homem. Matusalém, ele viveu 969 anos. Foi o homem mais velho que existe registro nas Escrituras. Ele foi avô de Noé. A vida era longínqua. O próprio Noé atingiu uma idade impressionante de 950 anos. Ele viveu 950 anos. E a Bíblia relata que os detalhes, dessa missão que Deus havia entregado de uma forma muito clara, muito detalhada, mas alguns fatos da vida de Noé ficam omitidos. Os primeiros 500 anos da vida dele, nós não sabemos o que aconteceu. Não existe relato dos feitos. Porém, nós entendemos que Noé, ele tinha algo de diferente. Ele tinha algo de especial. Ele tinha uma conduta que chamou a atenção de Deus e que agradou o Senhor, ao ponto de Deus escolhê-lo, ao ponto de Deus chamá-lo, ao ponto de Deus separá-lo para esta missão. Ele, numa vida particular, talvez difícil, talvez
com complicações de ter um caráter ilibado, um caráter correto, diante de uma sociedade que estava ávida pelo pecado e mergulhada no pecado. As pessoas naquele mundo e naquele contexto em que Noé viviam eram pessoas extremamente carnais, rebeldes contra os princípios do Senhor. A ação dos homens do mundo da época chegava a cheirar mal diante das narinas do Criador. E Noé agora, um homem casado, pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, sogro de 3 noras, ele recebe uma missão. Na metade da sua vida, ele recebe a revelação de um propósito do Senhor. E o fato mais importante sobre a vida de Noé não vem da perspectiva humana, não é numa perspectiva histórica, não é relevante nesse aspecto. O mais importante na vida de Noé é a avaliação que o próprio Deus faz acerca da vida dele. Olha só o que nos fala Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, ele andava com Deus. Noé andava com Deus. O segredo de Deus ter escolhido Noé para tão especial propósito era pelo fato de Noé andar com Deus. Noé poderia ter dons, Noé poderia ter talentos, Noé poderia ter capacitação, e sabemos que ele tinha para construir uma arca, sem ter ferramentas adequadas de corte, sem ter um treinamento na área da marcenaria, ou na área da construção, ou na área da carpintaria. Noé faz uma arca talhada de madeira, para um propósito divino. Existia muito talento e dom depositado sobre a vida de Noé, mas Deus não escolheu certamente Noé pelos seus talentos, pelos seus dons, ou por aquilo que Noé poderia oferecer para ele, mas o que a Bíblia nos destaca é que Noé andava com Deus. E quem anda com Deus recebe um bom investimento de sonhos, de projetos, de propósitos e de expectativa do coração de Deus para realizar uma obra com Deus. O homem justo e íntegro que era Noé levou-o a realizar uma obra que veio salvar toda a humanidade. A vida de um dos homens mais importantes da história é resumida nessas 2 linhas deste versículo. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ponto final. O que importava era isso. Muitas pessoas querem deixar a sua marca. Semana eu fiz um velório e no culto fúnebre eu falei justamente sobre isso, sobre aquilo que nós vamos deixar. E algumas vezes nós ficamos tão preocupados, e é natural que isso aconteça. Ficamos preocupados em acumular, ficamos preocupados no que a gente vai deixar para os nossos filhos, ficamos preocupados com os bens materiais, ficamos preocupados em ter a casa própria, ficamos preocupados em trazer conforto, ficamos preocupados com o futuro, ficamos preocupados com aquilo que a gente vai deixar, com aquilo que a gente vai acumular, com os bens, como vai ficar a vida dos meus filhos, como vai ficar a vida da minha esposa, como vai ficar a vida daqueles meus entes queridos, quando eu partir, quando eu for. É lógico que nós não podemos ser imprudentes ao ponto de vivermos a nossa vida como se o amanhã não existisse. É lógico que nós precisamos ser prudentes ao ponto de ter talvez um seguro de vida, de pagar o INSS se alguém não é registrado por CLT, de recolher uma previdência privada, de ter um plano de saúde se existe possibilidade, de pensar no futuro.
Mas nós precisamos tirar o foco daquilo que nós queremos deixar de forma ávida, no sentido de acumular bens e deixar riquezas e bens para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, e trazer o foco para nós, no dia de hoje, e pensar: como eu tenho andado com Deus? Qual tem sido a minha caminhada com Deus? Como eu tenho me conduzido diante do Senhor? Esse senhor que eu fiz velório, ele há 15 dias atrás, ele estava bem, 74 anos, nunca parou de trabalhar, representante comercial. Chegou o Joel quase se arrepiou ali, falei representante comercial, já está repreendido, espírito de morte. Chegou de Londrina num dia, não estava muito bem, foi para o hospital, fez os exames, o médico falou: opa, algo muito sério. Encaminhou para o especialista, um câncer que havia tomado o seu pulmão de tal forma que não podia se fazer nada. E já saiu com o decreto de morte, alguns dias de vida. E realmente, depois de alguns dias, ele faleceu, não teve condições de fazer absolutamente nada. Nem uma cirurgia, nem quimioterapia, nem algo do tipo. Infelizmente, faleceu rapidamente. A vida é muito frágil. A nossa existência é muito frágil. Eu toquei no caixão e falei assim: esse caixão é muito pequeno. Esse caixão é muito pequeno para levar dentro dele riquezas, bens, carros, apartamentos. Esse homem faz parte de uma das famílias mais ricas da cidade de Curitiba. E o caixão realmente não cabia muita coisa. Quando nós formos para a eternidade, o que vai fazer a diferença não é o valor que a gente deixou na poupança, na aplicação, ou o valor do seguro. É claro que é muito melhor perder um ente querido e tendo dinheiro do que perder um ente querido sem ter dinheiro. O dinheiro não traz conforto, mas o dinheiro compra coxinha, por exemplo. É ou não é? O dinheiro dá para fazer uma viagem, o dinheiro dá para pagar as contas. Quando se perde um ente querido, e se tem dinheiro, resolve os problemas, e daí a viúva, o viúvo, os filhos ficam sem as dívidas. E pelo menos essa parte alivia. Mas, gente, isso é muito pouco. Porque, na verdade, o que importa é a nossa vida com Deus. É a nossa caminhada com Deus. Noé, ele caminhou com Deus. Os maiores feitos dos grandes cientistas, dos políticos, dos guerreiros, esses feitos, eles ficam na história. Esses feitos podem ter mudado a realidade de pessoas. Esses feitos ficam na memória, sendo que muitos desses feitos não vão ser lembrados. Você pode ter certeza que quando a gente morrer, gente, vão falar da gente 3 dias. Minha tia dizia assim: olha, do morto e do vivo fala-se 3 dias. Passou 3 dias, ninguém lembra mais. Passou 3 dias, ninguém fala mais. A notícia impacta. Claro que os entes queridos, aqueles que ficam, sentem, mas as notícias passam. Mas na verdade o que fica é o legado. E o legado é construído por uma vida com Deus, pelo caminhar com Deus. Noé, ele foi diferente dos homens da sociedade da sua época, porque ele não se encaixava naquela sociedade. A Bíblia o destaca pela boca do próprio Deus, dizendo que ele era um homem justo e íntegro, diante de uma sociedade corrupta, de uma sociedade suja. Um dos maiores erros cometidos por nós é nós tentarmos comparar, gente, a nossa vida por baixo com aqueles que não caminham com Deus. Muitas pessoas justificam os seus atos, mesmo sabendo que estão errados, dizendo assim: mas todo mundo faz. Mas isso é uma prática comum. Mas não tem problema nenhum. Mas não custa nada.
Qual que é o problema? E daí nós entramos num campo de autossabotagem, por achar que todo mundo faz, por achar que todo mundo é desonesto, por achar que todo mundo é mentiroso, por achar que todo mundo é imoral, por achar que todo mundo vive no pecado, que nós temos direito de pecar e que nós temos direito de viver no erro. Isso é uma autossabotagem. Nós não podemos nivelar a nossa vida por baixo, porque todo mundo faz, porque todo mundo erra, porque todo mundo falha, porque afinal eu sou fraco, porque afinal a minha natureza é humana, porque afinal eu estou no processo, porque afinal nós nos cercamos de justificativas. Nós precisamos caminhar com Deus, andar com Deus e ser perfeitos, como Deus é perfeito. Vamos atingir o nível de perfeição total? Não. Vamos conseguir ser totalmente santos num corpo humano, totalmente santos no sentido do ápice da palavra, da plenitude da palavra, de perfeição? Não. Mas se nós estamos separando a nossa vida, se nós estamos santificando a nossa vida, se nós estamos divorciados do pecado, se nós estamos longe das práticas do pecado, se o pecado já não tem mais domínio sobre nós, se nós não vivemos na prática do pecado, nós já somos santos. Agostinho dizia que santo não é aquele que é perfeito, mas santo é aquele que está santificando a sua vida. Aquele que está santificando a sua vida, este já é santo. Se você está se divorciando do pecado dia após dia, se separando do pecado, se você está evitando o pecado, se você está tirando palavrão da tua boca, se você está tirando os teus olhos do pecado, se você está tirando o pecado do teu coração, se você está desviando o caminho do pecado, se você está fazendo de tudo para evitar o pecado, você já é santo. Você não é perfeito, mas você é santo. Deus jamais pediria algo que nós não fôssemos capazes de corresponder. E Deus fala na sua palavra: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Nós precisamos andar com Deus, porque através desse andar com Deus e desse caminhar com Deus é que nós nos tornamos santos. E essa mensagem, gente, não é uma mensagem que atrai as pessoas. Eu tenho convicção que essa mensagem não é uma mensagem que dá ibope. Essa mensagem não é aquela mensagem que alegra o coração. Mas essa mensagem é uma mensagem que nos leva a um lugar de confronto, a um lugar de tristeza, a olharmos para dentro de nós e percebermos que existem caminhos em nós que precisam ser transformados, mudados. Nós precisamos ser justos e íntegros numa sociedade em que as pessoas mentem, em que as pessoas sonegam, em que as pessoas trapaceiam, em que as pessoas usam de várias coisas que existem para benefício próprio. Se todos os outros acham normal, para nós não é normal. Se todos os outros acham que o pecado é algo comum, para nós não é algo comum. Nós podemos, como igreja, modernizar. Nós podemos, como igreja, aperfeiçoar. Nós podemos, como igreja, dar um F5 e atualizar a pregação, através da internet, a comunicação, a abordagem, a forma do apresentar, mas nós não atualizamos, nós não mudamos, nós não reformamos princípios. Agora surgiu um pastor por aí dizendo que vai atualizar a Bíblia. O herege, Ed Renekiewicz. Está querendo atualizar a Bíblia. A Convenção Batista cortou ele. Não faz mais parte dos batistas. E a Bíblia precisa ter atualização. Porque afinal tem muitas pessoas que estão chegando à igreja e elas estão casadas com pessoas do mesmo sexo. A igreja precisa ser uma igreja inclusiva. Gente, a Bíblia não muda. Casamento na Bíblia é de um homem com uma mulher. A pessoa pode casar com uma pessoa do mesmo sexo, se ela quiser. Lá na sociedade que aceita, na sociedade corrompida, na sociedade que vive com padrões morais contra a palavra de Deus, ela pode. Mas ela não pode querer mudar aquilo que Deus pensa. Porque andar com Deus é concordar com Deus.
Andar com Deus não é somente assim, Deus, ó, eu estou com uma dívida. Senhor, eu estou com um BO, Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, Senhor, eu estou com uma situação para resolver, Senhor, vem comigo, vamos lá no banco, Senhor, vamos lá no hospital, Senhor, vem aqui na minha conta bancária, Senhor, vem na minha casa resolver esse problema. A nossa mentalidade, gente, de consumista, é assim. Por isso que, muitas vezes, tem crentes que só vêm para receber. Por que você percebe que tem muitas pessoas que não conseguem adorar a Deus? Tem muitas pessoas que não conseguem fluir no Espírito, não conseguem erguer as mãos e molhar o seu rosto, tem os seus olhos secos na hora da adoração, porque elas não aprenderam a se relacionar com Deus numa atitude de entrega, de devoção e de consagração. Elas têm Deus como o gênio da lâmpada. Tem Deus como objeto de satisfação dos seus prazeres. Vem na igreja para receber e não para entregar, sendo que o nosso culto, gente, tudo que a igreja promove e faz é intencional. Por que nosso culto chama culto de celebração? Porque a gente não vem para receber. Esse não é o intuito principal. O nosso intuito é celebrar o amor de Deus, é celebrar o Cordeiro que está vivo, é celebrar Jesus Cristo, é celebrar o Espírito Santo, é celebrar o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos para celebrar. Em contrapartida, nós também recebemos. Em contrapartida, nós recebemos a palavra, nós recebemos o toque do Espírito, nós recebemos a bênção do Senhor, mas a graça, o favor, a bênção do Senhor, a nossa vida com Deus, a nossa vida de estudo da palavra, a nossa vida de devocional, ela deve acontecer todos os dias da semana, e a gente chega no domingo para celebrar. Mas se você vive em função de receber algo no culto, você chega aqui e você fica com os olhos secos. Porque o andar com Deus não é apenas ter Deus nos momentos difíceis, ter as manifestações de Deus nas horas difíceis. Pela sua graça, misericórdia e favor, Deus, ele se manifesta nas horas difíceis. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Ele é o nosso livramento, ele é a nossa cura, ele é a nossa restauração. Realmente ele vem ao nosso encontro nos momentos difíceis. Mas andar com Deus não é apenas tê-lo nos momentos difíceis, mas é concordar com a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente só ama a Deus quando Deus faz as nossas vontades. É como um filho imaturo. É como um filho que não entendeu o propósito de estar na casa. É o filho que está na casa, e quando vem o irmão mais velho e chega na casa e o pai celebra uma festa, o filho que estava na casa ficou birrento, ficou bicudo, ficou brabo, ficou irado com o pai, mas ele estava na casa. Tudo que era do pai era dele, ele não compreendia isso. Algumas vezes nós temos essa atitude para com o Senhor, mas andar com Deus é justamente isso de concordar com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse caminhar com Deus envolve uma santificação pela palavra. Quanto mais próximos nós estamos da palavra, mais longe nós estamos do pecado. Quanto mais próximos nós estamos de Deus através da oração, mais próximos nós estamos do pecado. Nós estamos em 21 dias, coloca para nós o banner, André, por favor, em 21 dias de consagração. Fechamos ontem, hoje na verdade, pela madrugada, o segundo período desse propósito. São 3 períodos de 7 dias. 7 primeiros dias, só gratidão e 0 reclamação. 7 dias de clamor pela madrugada, um grupo abençoado de irmãos, de guerreiros de oração, todas as madrugadas, 3 horas da manhã, orando e buscando ao Senhor, numa sala fechada virtual. E hoje, amanhã, na verdade, segunda-feira, nós começamos até domingo
quando é a entrega da consagração, no aniversário da igreja, dia 27, nós vamos fazer até domingo 7 dias de jejum, de meia-noite a 3 horas da tarde. Mas por que todo esse sacrifício? Por que toda essa entrega? Por que toda essa devoção? Porque nós entendemos, queridos, que nós precisamos andar com Deus. Porque nós precisamos concordar com Deus. Porque quando a gente jejua, quando a gente consagra o nosso coração, quando a gente consagra a nossa vida, quando a gente vai para o clamor da madrugada, quando a gente deixa de comer para buscar o Senhor em oração, em adoração, na leitura da palavra, nós estamos entendendo que existe uma necessidade de nós sermos transformados. O nosso jejum, a nossa adoração, a nossa consagração não é para nós mudarmos Deus. A gente não vai convencer Deus nesses 21 dias a fazer a nossa vontade. O jejum, a consagração não é um método, uma ferramenta de manipulação da vontade de Deus, muito ao contrário. O jejum, a consagração, esse tempo de entrega é justamente para Deus nos transformar, Deus nos mudar, para fazer com que o nosso coração esteja quebrantado ao ponto de nós concordarmos com Ele, porque Deus sempre tem razão. Isso é algo que nós precisamos entender. Deus sempre tem razão. E se Deus sempre tem razão, é melhor nós concordarmos com a vontade dEle. E nós só vamos concordar com a vontade dEle se a nossa mente for purificada, se o nosso interior for purificado. E como que nós vamos ser purificados se nós estamos intoxicados de tanto pecado que nos assedia e que nos rodeia? Como nós vamos ter uma mente limpa se nós estamos vivendo numa sociedade em que muitas vezes nós não estamos lá, mas estamos entregando a nossa mente a coisas que estão presentes lá. E daí nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Noé, ele achou graça diante do Senhor, porque ele decidiu concordar com Deus, ele decidiu caminhar com Deus. E o céu é o limite para quem concorda com Deus. Ninguém pode deter os planos do Senhor na vida de quem concorda com Ele. O caráter moldado na primeira metade da vida de Noé, da caminhada com Deus, o preparou para ter anos de vida útil na segunda metade. Quem anda com Deus não fica desamparado na velhice. Quem anda com Deus tem a convicção de um futuro. Quem anda com Deus não tem medo que vai ficar sozinho, desamparado por amigos, por irmão, por pai, por mãe, por filhos. Quem anda com Deus sabe em quem ele tem crido. Deus, ele ficou triste. E a Bíblia chega a dizer que ele se arrependeu de ter feito o homem. A ideia original da tradução da palavra não é arrependimento no sentido de que Deus havia literalmente se arrependido, mas é no sentido de que Deus havia se entristecido de ter feito o homem. A ponto de pensar, eu não deveria ter os criado. Eu estou tão triste, tão triste, tão triste com a resposta que a humanidade tem me dado, que eu não deveria os ter criado. É um sentimento de tristeza, esse arrependimento de Deus. Não sugere que Deus tenha feito alguma coisa errada. Deus fez o que ele deveria ter feito. Deus fez aquilo que ele quis fazer. Deus fez aquilo que ele decidiu fazer, de criar o homem. Mas a resposta por parte do homem foi uma resposta negativa. Deus havia planejado os homens na terra para ter relação especial com ele, para ter comunhão entre criatura e criador. Mas quando ele viu a maldade desenfreada dos homens, ele se arrependeu e decidiu tirar os homens da face da terra. Ele falou, vou fazer tudo de novo, porque essa amostragem aqui não deu certo, porque essa experiência não foi legal. Eu vou fazer tudo de novo. Mas no meio de tanta escuridão, no meio de tanta desesperança, no meio de tanto pecado, gente, não é diferente nos dias de hoje. Se a gente olha para a sociedade,
A maldade do coração do homem. Hoje eu estava ouvindo um podcast de Elias Dantas. Elias Dantas, ele é um pastor de quase 70 anos, ele é um missionário do campo missionário, mas ele lidera uma das maiores alianças que existem das grandes igrejas ao redor do mundo, chamada GKPM. Elias Dantas esteve agora há poucas semanas na Ucrânia. Ele entrou pela Ucrânia, de um lado do país que é um lado mais pobre, onde não está ainda sendo totalmente invadido pela Rússia. Ele entra por lá e ele começa a prestar o serviço que a sua instituição presta, de acolhimento aos órfãos, aos necessitados e também àqueles que precisam sair do país. Elias Dantas, ele disse hoje, nesse podcast, o seguinte, que havia uma igreja nessa região dos ataques da Rússia, em que 700 irmãos estavam louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Um traidor saiu dessa igreja e foi até o exército inimigo, dizendo, olhe, existe uma igreja em tal localização, e eles estão orando para que a guerra cesse, e eles estão se posicionando duramente contra os soldados russos. Os soldados russos miram essa igreja e matam 700 vidas com um tiro de canhão. 700 pessoas. Ele foi numa região em que 4.000 crianças estavam sem pai e sem mãe, totalmente órfãos. E surgiram 2 ONGs nesse ambiente de orfandade para acolher as crianças. Uma dessas ONGs acolheu, eu não lembro exatamente quantas crianças. Acolheu as crianças, nós vamos levar para determinada região e vamos cuidar e vamos dar alimento E quando o governo ucraniano ficou sabendo, eles decapitaram as crianças e cortaram em pedaços. A que ponto chega a dureza do coração do homem? A que ponto chega a dureza da humanidade sem Deus? A que ponto chega a depravação moral de o homem trocar a sua natureza e mudar aquilo que Deus o criou para ser, ir contra a vontade do Senhor? Porque o pecado nada mais é do que uma rebelião. Aquele que decide pecar e quebrar os mandamentos de Deus, ele está se declarando rebelde contra Deus. E é isso que nós precisamos entender, e que é somente a ação do Espírito Santo para agir no coração do homem, é somente o Espírito Santo para convencer o coração humano de que pecado não é autossatisfação. Pecado não é somente desagradar o pastor ou a igreja. Pecado é uma afronta contra Deus. Pecado é se afastar de Deus. Pecado é ferir os planos e os projetos de Deus nas nossas vidas. O arrependimento de Deus, ele vem, a tristeza de Deus, ele vem. E agora, no meio do caos, de toda essa escuridão, Deus achou um ponto de luz chamado Noé. Deus achou um homem que caminhava com ele. Alguém que era justo, que fez diferença. Então Deus continua o seu plano para acabar com os homens, mas ele decidiu poupar Noé e a sua família, dizendo, olha, toda a humanidade vai ser destruída, exceto Noé, os seus filhos, a sua esposa e as suas noras. Então, o plano é revelado e Noé, ele decide obedecer a Deus. Gente, a obediência a Deus é primordial para nós vivermos uma vida de paz, de felicidade e de tranquilidade. Não existe felicidade fora da obediência. A história de Noé não determina com esta avaliação positiva pela parte, não termina, aliás, com essa avaliação
positiva por parte de Deus. Ele, a sua fé, cumprindo uma tarefa fenomenal, faz com que agora ele vá construir uma arca de 130 metros de comprimento. O navio mais antigo da época. Navio, para que navio se não nem chove? Para que navio? Porque vai vir o dilúvio, dizia Noé. Um velho louco, pirado, falando sobre dilúvio, quando nem chuva havia. As pessoas do mundo podem tratar os planos de Deus e as verdades de Deus como loucura. Nós somos taxados de sermos loucos ao nós nos posicionarmos diante de algumas situações em que nós podemos obter vantagens, em que a gente pode enriquecer licitamente. Você todos os dias no seu ambiente de emprego, no seu local de convívio social, você está sendo colocado em xeque. E ao você se posicionar e concordar com aquilo que Deus tem para a tua vida, você é tido como louco. Não é o pregador do dilúvio. Nós, os pregadores da esperança, do arrebatamento da igreja e da vinda de Jesus, somos taxados de louco. Quando falamos que o Messias virá, quando falamos que Jesus voltará, quando falamos que a igreja não vai ficar, que a igreja vai subir, somos taxados de louco. Enquanto nós não seguirmos o caminho do mundo, ele não vai estar atento à vontade de Deus. Enquanto nós não seguirmos o caminho do mundo, nós vamos ser taxados de louco. Aquele que se constitui amigo do mundo, ele automaticamente se constitui inimigo de Deus. Não tem como andar de mãos dadas com o mundo e de mãos dadas com Deus. Ou você decide caminhar com o mundo, ou você decide caminhar com Deus. Noé, ele fez a sua decisão, ele decidiu caminhar com Deus. Verso 22 do capítulo 6, assim Noé, segundo a tudo o que Deus lhe ordenara, obedeceu. Foi justamente por essa fé obediente que ele é usado como exemplo ao longo da história bíblica, como um homem de fé. Ele é colocado pelo escritor de Hebreus no versículo 11, do capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noé, foi pela fé. Alguém só pode construir algo como Noé construiu pela fé, gente. Não tinha evidências de chuva, mas ele tinha uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo, entendeu? Você dá o passo, Deus coloca o chão. Você toca nas águas, o mar se abre. Pedro começa a caminhar, o mar se torna uma plataforma para ela dar mais alguns passos em direção ao mestre. A atitude de fé de Noé. Pela fé, Noé é divinamente instruído sobre acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo. Esse herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem obediente. E eu acho interessante que Deus não omite das Escrituras os erros e as falhas dos homens de Deus. Uma característica interessante do relato bíblico é o tratamento equilibrado, que Deus dá às pessoas. Noé era um homem bom. Noé foi colocado num status de herói da fé, mas ele não era um homem perfeito. A Bíblia inclui um relato de vergonha, quando Noé se embriaga. Ele foi o primeiro plantador de vinha que existiu. E então ele produz o vinho. E ele se embriagou. E quando ele se embriaga,
um dos seus filhos o vê nu. Viram Noé, esse filho viu Noé sem roupa. Isso era reprovado diante de Deus. E por conta desse filho ver o seu pai nu, existem muitas especulações em cima disso. Alguns vão dizer que o filho apenas não viu a nudez do pai, ou o pai nu, mas o filho, ele começou a ter desejos homossexuais, atração sexual pelo pai. E daí existe muita especulação acerca disso, mas o fato é que Noé desagradou ao Senhor, que Noé pecou ao ele ter rompido com aquele limite de que ele não deveria beber ao ponto de se embriagar. E agora, isso serve de tropeço para a vida do seu filho, causa uma instabilidade dentro do lar, porque todas as vezes, quando eu e você, como pais, nós erramos, nós falhamos, e nós desviamos do propósito do Senhor, um caos se instala dentro da nossa família. Um caos se instala dentro do lar. Não pense que você, quando toma uma decisão como pai e mãe, está afetando apenas a tua vida ou a vida do teu cônjuge. Você está afetando a vida dos teus filhos, e digo mais, dos filhos dos teus filhos. E daí se estabelece uma maldição geracional. Da onde vêm as maldições? Da quebra da aliança. Da onde vêm as maldições dos vícios, a maldição dos divórcios, a maldição da desintegração familiar? Porque alguém lá atrás resolveu quebrar os mandamentos de Deus e dar legalidade a demônios para agirem de forma geracional. E essas maldições se estabelecem porque alguém deixou de caminhar com Deus. Alguém deixou de concordar com Deus. Alguém preferiu fazer a sua própria vontade. Alguém preferiu se autossatisfazer. Alguém preferiu honrar a sua vontade do que honrar ao Senhor. E Noé, ele comete esse deslize. Ele cai nesse pecado. Mas não é por conta desse pecado que os planos de Deus deixam de se estabelecer na vida de Noé. Porque, embora ele tenha pecado, ele era um homem íntegro. A integridade não quer dizer que nós não tenhamos pecados, ou que nunca erremos. A integridade se refere a nós termos uma conduta correta. E se nós tivermos um pecado, foi uma atitude momentânea e não uma prática. E aí está a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é aquilo que acontece por acidente de percurso. Iniquidade é quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus e nós decidimos fazer errado. E nós permanecemos no erro. Isso se torna iniquidade. E então Deus resolve fazer uma aliança com Noé. Por conta da obediência, por conta do caminhar com Deus. Agora no capítulo de número 9, nós vamos ver que aconteceu o dilúvio, veio chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra, e então acontece todo aquele caos, a humanidade é destruída, os animais são preservados, a família de Noé é preservada, mas agora Deus ele estabelece uma aliança. As ordens de Deus para Noé eram claras. As ordens de Deus para Noé eram as mesmas dadas para Adão: cresça, multiplique e povoe a terra. A aliança do Senhor é estabelecida com Noé, colocando um arco nas nuvens, o que nós chamamos hoje de arco-íris. Era o sinal que Deus havia dado de que Ele jamais destruiria a terra com água. Está lá em Gênesis 9:3. Um arco foi colocado. E agora essa aliança é demonstrada não somente a Noé, mas a todos os homens. Então quando você olha o arco-íris,
Você não pode lembrar do LGBT. Você precisa lembrar do amor e da graça, do favor de Deus sobre a humanidade. Você percebe como o diabo usa os mesmos sinais, as mesmas coisas que Deus criou? Você lembra da aliança que Deus fez, não somente com Noé, mas com toda a humanidade, por conta da obediência de Noé. Foi a primeira vez que Deus estabelece uma aliança visível com o homem. A palavra aliança, ela aparece 400 vezes na Bíblia aproximadamente. Mas é interessante que somente nesse texto, a palavra acordo, ou concerto, ou aliança, aparece 7 vezes. 7 é o número bíblico da plenitude e da perfeição. 7 é o número de Deus. Deus cria a humanidade em 7 dias. 7 são as cores do arco-íris. O 7 é o número bíblico, é um número de perfeição. E Deus está selando essa aliança, sabe por quê? Porque quando eu e você decidimos obedecer a Deus, decidimos concordar com Deus, decidimos caminhar com Deus, decidimos viver não para nós mesmos, mas viver a nossa vida segundo aquilo que Deus quer que a gente viva. Quando a gente decide ter essa conduta, essa vida, Deus, Ele começa a estabelecer alianças, porque Ele é um Deus de alianças. Deus começa a fazer promessas, porque toda aliança, ela é unilateral. Toda aliança, ela é feita com alguém. Não existe uma aliança, eu vou fazer uma aliança comigo mesmo. Não, eu preciso fazer uma aliança com alguém. Eu fiz uma aliança com a minha esposa. Nós celebramos aliança com Deus através do sangue de Jesus, através da ceia. É o símbolo da nova aliança. Essa aliança, esse pacto, esse concerto, esse acordo é feito mediante a uma vida de obediência. Após Deus dar algumas ordenanças a Noé, Ele estabelece esse pacto selando a sua aliança. O valor dessa aliança estabelece o caráter de Deus. Que Ele é um Deus perfeito, que Ele é um Deus que não muda, que Ele é um Deus que não volta atrás, que Ele é um Deus que não erra, Ele é um Deus certeiro. O valor do pacto de Noé com Deus está justamente no versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 9, Gênesis 9, 12 ao 17, que diz assim: Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco coloquei nas nuvens, será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Queridos, eu e você podemos até quebrar alianças, mas Deus não quebra alianças. Deus é um Deus de alianças. O que separou Noé dos outros homens da época? O fato de que ele decidiu ser santificado, ser separado, ser diferente da maioria. Ele teve coragem de ser diferente.
Ele teve fé para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E quem agrada a Deus e quem faz a vontade de Deus nunca será abalado, nunca será envergonhado, nunca será destruído, nunca será frustrado, nunca será desamparado, porque aquele que obedece a Deus tem uma aliança cujo próprio Deus fez com ele, e essa aliança que garante um futuro. Ele não foi no caminho de todo mundo, ele não fez o que todo mundo fazia, ele não caminhou no fluxo da humanidade, não. Ele decidiu fazer a vontade do Senhor. Mesmo não sendo perfeito, ele decidiu ser perfeito. Mesmo não sendo totalmente 100% correto, ele decidiu ser santo, porque santidade é uma decisão. Porque perfeição é uma decisão. Porque ser homem de Deus é uma decisão. Porque ser mulher de Deus é uma decisão. Porque ser marido de uma mulher só não é não ter ofertas de outras mulheres, não é ficar alheio a tentações, é uma decisão de ser fiel a essa mulher. Ser crente de verdade é ser uma decisão. Não beber, não fumar, não se prostituir, não ter uma vida dúbia, não servir a Deus e não servir aos demônios é uma decisão. A vida é feita de decisões, e aqui está um homem que tomou uma decisão de andar com Deus, de concordar com Deus, e por isso ele foi colocado num alto nível de herói da fé, de um dos heróis da fé. E se nós estamos aqui, foi pela fé de Noé. Se nós estamos aqui é porque Deus deu uma oportunidade de um novo começo para o homem através de Noé. Porque todas as vezes que nós nos posicionamos por Deus, Ele mesmo, Ele honra a nossa atitude. Todas as vezes que eu e você temos uma atitude de obediência ao Senhor, querido, não tenha dúvida de que Deus vai te honrar. Nem que seja nos 2 últimos minutos do segundo tempo, Deus sempre vai te honrar. Se você está sendo obediente ao Senhor, se você tem caminhado com Deus, se você tem sido perfeito aos olhos do Senhor, no sentido de está fazendo tudo o que Deus determinou para você, está honrando ao Senhor com a tua vida, tenha certeza, Ele não vai te desamparar. Na hora certa a porta vai se abrir, na hora certa o marido vai se converter, na hora certa o milagre vai acontecer, na hora certa a cura virá, na hora certa a multiplicação acontecerá, na hora certa você verá o milagre concretizado dentro da tua casa, dentro da tua família, na tua vida profissional, tenha certeza, mas honre ao Senhor. Faça a tua parte, caminhe com Deus, concorde com aquilo que Deus tem a fazer. Deus estabelece uma aliança com aqueles que andam com Ele. Deus estabelece propósitos na vida daqueles que caminham com Ele. E essa é uma noite em que o Espírito Santo está bradando ao teu coração, dizendo: olhe, caminhe comigo. Aquilo que eu tenho para você é algo extraordinário, é algo grande. Os meus planos são maiores. Os meus sonhos são melhores do que os teus. Talvez você está dando cabeçada na vida, querido. Talvez você está vivendo em círculo, mulher. Parece que nunca sai dessa situação. Nunca consegue romper. Você tem percebido que do jeito que está não dá, mas você não faz nada para mudar. É sofrimento em cima de sofrimento. Essa semana encontrei com alguém e eu falei: olhe, diante dessa situação que está se apresentando a mim, depois dessa situação é só caixão, não tem, o cemitério te espera. É a realidade do homem sem Deus. Mas é necessário tomar uma postura, é necessário tomar uma decisão, é necessário fazer um concerto, é necessário olhar para o arco no céu e dizer: existe esperança. Esse Deus de aliança está me trazendo esperança através desse arco. Eu lembro que Deus fez uma aliança com Noé. Gente, quer ver uma pessoa aleluiada? É quando eu vejo o arco-íris no céu, eu choro. Quando não vejo, eu começo a jogar água na mangueira em casa para
fazer as gotículas e o arco-íris aparecer. Porque é algo muito profundo e extraordinário. Isso traz esperança para nós. Isso traz uma mensagem de que Deus está interessado, Ele quer, Ele deseja nos abençoar. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero orar em especial por você que hoje quer se render ao amor do Senhor. Não é apenas querer, mas você precisa, porque você tem sentido a necessidade. A carência que existe na tua alma não é uma carência que pode ser suprida por amor humano, por pessoas. É uma carência da manifestação do amor e da presença de Deus. E hoje o amado Espírito Santo me colocou aqui para trazer essa mensagem a você, de que é necessário você tomar uma decisão. Todas as provas que Deus te ama, Ele já revelou. A maior prova foi entregar Jesus lá na cruz do Calvário, para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Mas hoje é um dia em que você precisa reconhecer esse amor e entregar a tua vida a Jesus e dizer: eu quero concordar com aquilo que Deus tem para mim. Eu quero caminhar com esse Deus. Eu quero viver com esse Deus. Eu quero me submeter à aliança que esse Deus está estabelecendo sobre a minha vida. Eu quero nessa hora verdadeiramente entregar a minha vida a Cristo Jesus. Se você quiser tomar essa decisão, erga uma das suas mãos daí de onde você está. Você que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Você que quer tomar essa decisão com o Senhor e dizer: eu quero receber o amor de Deus, o perdão de Deus, a purificação dos meus pecados. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer fazer isso? Erga bem alto para que eu possa ver. Glória a Deus. Uma, duas. Tem mais uma terceira pessoa que queira fazer isso? Bem alto para que eu possa ver. Tem uma terceira pessoa que quer fazer isso, entregar a sua vida a Jesus, a concordar com os planos, com os propósitos do Senhor. Erga uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela tua vida. Talvez você esteja longe, afastado, distante dos caminhos do Senhor. Hoje é noite de voltar-se para o Senhor. Hoje é noite de se render aos pés do Senhor. Hoje é noite de voltar à casa do Pai. Hoje é noite de uma entrega total e verdadeira ao Senhor. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de você olhar para o céu e de você ver que está surgindo algo novo. Algo novo. Esperança para a tua vida, perdão e direcionamento para você caminhar agora diferente, não mais sozinho. De você ir para o teu trabalho amanhã, não mais sozinho, mas ir com Ele, caminhando com Ele. Não voltar para sua casa sozinho, mas voltar para sua casa acompanhado. Sair das portas desta igreja com a convicção de que Ele está com você, de que Ele é o teu guardador, o teu guia, o teu protetor. Querido, querida, sai do teu lugar, vem aqui na frente, você que ergueu uma das suas mãos, vem aqui, eu quero orar por você. Tem mais alguém que quer fazer essa decisão por Jesus? Vem aqui, querida, vem aqui, quero orar por você. Oh, amado Espírito Santo, oh, precioso Espírito Santo. Tem mais alguém que quer tomar uma decisão por Jesus? Quer reconciliar com Jesus? Quer estabelecer uma aliança com Deus? Uma entrega de vida total e completa? Sai e vem agora. Se distanciou, se afastou, quer reconciliar, reatar a sua comunhão com Deus, voltar a ser amigo de Deus. Hoje é noite de salvação. Se você está assistindo o culto
Se você está assistindo o culto online e você quer tomar essa decisão, coloca aí no chat: estou entregando a minha vida para Jesus, estou reconciliando com o Senhor. Eu quero orar por você também que está aí na sua casa, no culto online. Assim como nós estamos com a Laila, nós estamos aqui com o Paulo, que estão tomando essa decisão. Nós vamos orar. Erga as suas mãos agora. Pai querido, nós oramos e abençoamos a vida desses filhos amados. A todos quantos o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Haja salvação, haja conserto, haja transformação, haja perdão, haja uma visitação do céu na vida, Senhor, dessa pessoa, na vida dessa mulher, na vida desse homem. Senhor, vem com o lavar regenerador do Espírito Santo nessa noite, ó Deus. Transforma a história, muda a história. Haja salvação, haja paz, sem fim no coração do Paulo, no coração da Laila. Haja paz. Aqueles que estão entregando suas vidas a Cristo pela internet, que haja a visitação do Senhor, perdão de pecados agora, que haja arrependimento, quebrantamento para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Paulo, Laila, vocês não vão mais caminhar sozinhos. Vocês estão caminhando com Deus a partir de hoje. Amém? Está caminhando com o Senhor. Agora vocês têm uma família de fé. Virem e vejam a família de fé. Vocês têm uma família que ama vocês. Aleluia. Sejam abençoados. Sejam abençoados. Então vem. Então vem como nunca veio antes. E vem como nunca